Queridos irmãos, a paz do Senhor. Quero dizer aos irmãos que estou muito feliz de estar na presença do Senhor. E também dizer para os irmãos que fui pego de surpresa aqui pelo pastor hoje quando eu cheguei, para que eu pudesse ministrar a palavra ao coração dos irmãos. Pedir aos irmãos que tenham paciência com o irmão Felipe, que não é fácil, mas quando eu recebo uma oportunidade assim como essa, de surpresa, eu não sou de rejeitar a oportunidade, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. Uma certa feita eu estava indo de manhã trabalhar e uma mulher me contou na estação do Brasil. Eu nunca esqueço disso. Eu já tinha tido algumas experiências assim com Deus desse nível, mas o que aconteceu comigo na estação do Brasil, numa certa feita de manhã, isso foi há uns 5, 6 anos atrás. Eu fui descer do trem, quando eu fui descer, a mulher me segurou pelo braço e falou: olha, eu não sei se o irmão crê ou não, mas eu preciso entregar, e vai ser agora. O irmão tem fé no que eu estou falando? Eu falei: tenho. E ela começou a falar, e entre as coisas que ela falava para mim, ela disse para mim que Deus ia me fazer um homem muito abençoado na terra, e muito abençoador também, e que querendo eu ou não, Deus me levantaria um pregador da palavra. Querendo eu ou não, irmão. O que eu quero dizer para os irmãos com isso? Que talvez seja até difícil para os irmãos me ouvir, mas os irmãos vão ter que suportar. Não é eu, é Deus. Houve um dia que eu vim aqui num culto de manhã com a minha mulher e falei para ela assim, quando a gente entrou no carro, eu entrei, parei o carro na frente da casa do meu pai e falei: eu não vou mais congregar, eu não quero mais saber de Vila Sônia, eu não quero mais saber de igreja. E aí eu desci do carro, quando eu desci do carro eu encontrei com a irmã Maria. E a irmã Maria falou: irmão, vem cá. E Deus, eu murmurei de um lado, Deus bateu do outro. Deus, na mesma hora, a irmã Maria me chamou, na mesma hora, eu entrei no carro murmurando com a Thierry, eu não congrego mais, eu não quero saber mais, eu não sei o quê. A irmã Maria me chamou e falou: não vem com o seu tal, eu estou bem. Então Deus manda te falar que não é tempo de sair pela Sônia, fica, permaneça onde você está, que aqui é o seu lugar. E aí o irmão Felipe abaixou as orelhas, né? É melhor obedecer, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Então eu prefiro ficar por aqui mesmo, tranquilo com os irmãos. E eu não estou falando isso porque eu não quero congregar no Vila Sônia, ou porque eu não amo congregar no Vila Sônia, é nada disso. Foi só um aborrecimento momentâneo mesmo, e passou. Mas enfim, irmãos, eu peço que os irmãos tenham paciência comigo, e que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Jó. Eu quero compartilhar um texto aqui rápido com os irmãos. Enquanto você for ler a sua Bíblia, eu já quero também perder aqui a minha gratidão ao pastor Adilson, ao pastor Tiago, aos irmãos que estão aqui na minha retaguarda, porque eu estou diante de homens conhecedores da palavra, homens que têm uma dicção muito melhor do que a minha, homens que têm uma desenvoltura na palavra de Deus muito melhores do que a minha, mas ainda assim os irmãos me chamam, me dão uma oportunidade. Eu sou muito grato a Deus, sou grato à igreja pela oportunidade que eu estou tendo, porque eu sei que daqui, fruto dessas pregações, eu teria a oportunidade de pregar em outros lugares. Com o tempo Deus vai me encher, Deus vai me usar, mas aqui é o princípio de tudo, né? A gente tem que já ser grato desde agora. Os irmãos abram as nossas Bíblias no livro de Jó, no seu capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem reto e temente a Deus, e desviava-se do mal, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000, e 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas
de bois e 500 jumentas. E era também muitíssima a gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Amém. Irmãos, essa mensagem a respeito de Jó é uma mensagem que eu vim lendo ela, é uma mensagem difícil de se traduzir, difícil de se entender. Só que quando a gente simplifica a mensagem e traz essa mensagem para a nossa vida, eu estive lendo esses textos e eu pude ver uma coisa a respeito de Deus, quando Deus fala sobre Jó. O primeiro ponto que eu quero já pontuar aqui com os irmãos é que Deus, em todas as suas outras mensagens, em todos os seus outros textos bíblicos, Deus não começa exaltando bens materiais de ninguém. Deus nunca começa os outros textos, quando Deus fala de Davi, de Salomão, as mensagens nunca são iniciadas com bens materiais. Só que o que nos chama a atenção na palavra de Jó aqui é que Deus, ele coloca primeiramente os bens materiais de Jó em prática na palavra, porque Deus conhecia verdadeiramente o coração de Jó. Então Jó era um homem que antes de ter, Jó já era. Antes de Jó ter qualquer coisa, Jó já era. Mas Jó já era o que, Felipe? Jó era um homem espiritual. Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem que andava com o seu coração em retidão a Deus. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que Jó, ele passa um tempo da tua vida e dos teus dias oferecendo sacrifícios a Deus. Jó, ele passava dias e dias oferecendo sacrifício a Deus. E não é um sacrifício como esse sacrifício que a gente faz aqui, que é vir à igreja, que é prestar o nosso culto a Deus. Jó, ele tinha 10 filhos. E todas as madrugadas, Jó, ele prestava o seu sacrifício aos seus filhos. Todas as madrugadas. Só que não era um sacrifício só. Jó prestava 10 holocaustos a Deus, que era perante a sua quantidade de filhos. Então, às vezes, irmãos, nós estamos diante da presença de Deus, e o nosso desejo diante de Deus é ter uma vida espiritual abençoada. O nosso desejo diante de Deus é ter uma vida financeira abençoada. Só que às vezes nós queremos estar na presença de Deus, viemos para a igreja para buscar a presença do Senhor, só que o nosso coração não está verdadeiramente em Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que Jó, ele era um homem abençoado. Ele era um homem abençoado porque Deus já conhecia o coração de Jó, tanto por dentro quanto por fora. Deus sabia do caráter de Jó. Deus sabia do que Jó era capaz, com bens ou sem bens materiais. Tanto é que numa feita, Jó vivia sua vida tranquila, prestava os seus sacrifícios a Deus, era um homem obediente, era um homem que andava com sinceridade. Então provavelmente não era um homem que andava em adultério, não era um homem que andava em bebedice, não era um homem que andava maldizendo o nome de ninguém, não era um homem que andava com fofoca com o nome de ninguém. Só que numa certa feita, o diabo, no encontro com Deus, Deus fala para o diabo: tem visto meu servo Jó, que homem fiel, temente na terra, que se desvia do mal? E o diabo fala para Deus assim também: porventura o cercaste de bens, e a sua casa e tudo quanto ele tem? Então aqui os irmãos já percebem que a palavra de Deus vai dizer que Jó era cercado, porque o próprio diabo disse: porventura não cercaste tu de bens? Então, o que eu aprendo aqui nessa palavra, irmãos? Que Jó, ele era um homem selado. Jó tinha muitos bens, muitas propriedades. Jó tinha belos filhos, Jó tinha esposa, uma família abençoada. Só que Jó tinha primeiramente a presença de Deus. E muitas vezes nós queremos ter todas as coisas, mas não temos o principal, que é a presença de Deus. A Bíblia vai nos relatar que Jó, ele está cercado do diabo. Quando o diabo fala também o cercaste de bens, o diabo está falando bens aqui, mas não é bens materiais, não é nada palpável. O diabo já tinha ido no mundo espiritual de Jó. Quem aqui crê nessa mensagem? O diabo já tinha ido no mundo espiritual na vida de Jó, só que ele foi de cá, foi de lá e não arrumou nada. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quando nós estamos selados com uma vida espiritual com Deus, quando você está selado na presença do Senhor, quando a tua vida está fechada com Deus,
Por mais que você passe uma tormenta, por mais que você passe uma tribulação, você sabe quem é o Deus que você serve. Você confia no Deus que você serve. E aí eu te pergunto nessa noite, a sua confiança está inteiramente em Deus? A tua confiança está inteiramente na vontade de Deus? Você está preparado hoje para perder um parente querido? Você está preparado hoje para passar por uma dificuldade financeira e ainda assim continuar retendo a sua adoração a Deus? Essa é a pergunta que o Senhor te faz essa noite. Se o Senhor vier hoje recolher o teu filho, você continua firme na presença de Deus ou você vai vanguejar? Se o Senhor te aparecer hoje e falar: fulano, vou recolher a sua família inteira, hoje só vai ficar você, você tem força para continuar? Em que está firmada a sua vida? Deus te pergunta nessa noite. Vejamos aqui na palavra do Senhor que Jó passa por um momento terrível na vida dele. Imagina que você dorme rico e acorda pobre, sem filhos, destruída, com uma vida dilacerada, rejeitado, humilhado por todos, como foi aqui na vida de Jó. A palavra do Senhor vai dizer que nesse encontro, Deus fala para o diabo: então toca lá, toca em tudo que ele tem, pode ir lá, vai de encontro a tudo que ele tem, toca nos bens. E o diabo, que não perde a oportunidade, foi lá e limpou a família, limpou os bens materiais, e antes que um empregado chegasse para dar uma notícia, já chegava outro, e antes que outro empregado chegasse para dar notícia, já chegava outro, e já foi perdendo tudo, pouco a pouco ali, ó. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jó, no momento de maior aflição dele, no momento de maior dificuldade, que o diabo olhou e falou: agora ele vai blasfemar, agora é que nós vamos ver se realmente ele é crente mesmo, até o tutano, como Deus acha que ele é. A palavra do Senhor vai dizer que Jó, ele vai dizer no verso 21, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá tornarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então aqui nós podemos ver que Jó estava firmado em coisas, e o diabo, que não pode sondar o meu nem o seu coração, ele achava que Jó estava firmado em coisas. Ele achava que Jó estava firmado na conta bancária, nas ovelhas, nas jumentas, mas não era. A firmeza de Jó e todos os bens e tudo que provinha da vida de Jó era o próprio Deus, e Jó tinha consciência disso. Jó era total dependente de Deus. E muitas das vezes, irmãos, em nossas vidas, com a gente acontece assim: nós queremos tudo e não nos preparamos para nada. Nós queremos tudo, irmão. Quem aqui não quer ter uma vida boa? Quem aqui não quer ter uma vida abençoada? Quem aqui não quer ser próspero de vida espiritual, de vida financeira? Quem aqui não quer? Agora eu pergunto: quantos aqui querem se preparar para viver o extraordinário de Deus? Quantos de nós queremos se preparar? Quantos de nós queremos estudar? Quantos de nós queremos passar horas e horas olhando para uma tela de um computador, se profissionalizando, estudando, querendo ser alguém melhor? Quantos de nós aqui levanta com vontade de ser uma pessoa melhor todos os dias? Quantos de nós? Talvez todos, talvez um, talvez 10. Porque, irmãos, nem todos os dias nós temos a força de levantar com entusiasmo de ser vencedor. E essa força não provém de nós, essa força provém de Deus. Eu achava, irmãos, quando eu tinha meus 17 anos de idade, e isso eu posso falar com propriedade, eu achava que quando eu tinha meus 17, 18, 20 anos de idade, eu achava que eu era alguma coisa. E aí o tempo foi passando, e eu vou falar isso aqui, eu não ia falar, mas eu vou falar. Eu andava num carro, irmãos, e eu pensava assim: é a verdade isso que eu estou falando. E eu pensava que eu era melhor que alguém. E eu estou falando de trabalhar, não ter nada, irmão, não ter um centavo. Andar num carro, às vezes, com dinheiro, com gasolina que a minha mãe me dava para colocar. E eu pensava, irmãos, que eu era alguma coisa. E o tempo foi passando, e conforme o tempo foi passando, Deus foi se apresentando para mim, foi me mostrando que realmente não era nada. E Deus foi ensinando para mim assim: filho, baixa a sua bola, que você não é nada. Você é um coitado, miserável. Como diz a palavra do Senhor, quando eu penso que eu sou alguma coisa, não sabes que és um nu, pobre, miserável. Convido você a procurar
o ouro que vem da minha parte, que é da parte de Deus. E às vezes a gente fica achando que a gente é alguma coisa. Caímos na ideia de achar que somos alguma coisa. Não temos nada. Outro dia um culto aqui, o irmão falou: nós não somos absolutamente nada, irmãos. O mosquito da dengue te pica e você morre. E aí você fica achando que você é alguma coisa. E eu fico achando que eu sou alguma coisa. Pô, coitado de nós, irmãos, não somos nada. Se for para morrer hoje, que morramos em Cristo, que morramos abraçados com a causa, que é levar a palavra do Senhor, que é amar ao Senhor. A própria palavra de Deus, ela nos diz, irmãos, que não é difícil. Se você amar o teu próximo como a ti mesmo, você cumpriu a lei, você dará o céu de glórias. Mas quantos de nós aqui está preparado para amar o nosso próximo? Para aceitar os defeitos do nosso próximo, a dificuldade do nosso próximo, para aceitar os defeitos dele, para amar ele como ele é? Quantos de nós aqui está pronto para isso? Para estender a mão para o próximo, para ajudar? A palavra de Deus vai dizer que Jó, em toda a sua aflição, em toda a sua dificuldade, Jó nunca blasfemou contra Deus. E Satanás, mais uma vez, ainda não satisfeito, tem um novo encontro com Deus. E Deus fala: tem visto meu servo? E aí eu falo para você: e se Deus fosse falar de você hoje para o diabo? Da sua vida espiritual para o diabo? Do que você vê no seu celular para o diabo? Do que você vê na sua casa, no seu trabalho? Como está a sua vida espiritual diante de Deus? Se você tivesse um encontro com Deus hoje, como estaria a sua vida espiritual? O que você teria para entregar para Deus? Se Deus se encontrasse com o diabo hoje, ele poderia falar: ali vai um verdadeiro homem de Deus, vai lá e toque em tudo. Pode tocar porque eu confio. Como diz, né? Pode ir lá que as minhas costas é lá, nele eu confio, vai lá. Será que todo mundo aqui estaria preparado para continuar sendo crente sem ter nada, como foi a situação de Jó? Será que nós estaríamos preparados para ser crente sem o de comer, sem o de beber, sem um centavo no bolso, sem um centavo na conta, sem carro, sem casa, desolado como estava Jó? Que Jó, quando passou por essa situação aqui terrível, Jó, ele encontra com a esposa dele fala: ainda retém sua retidão a esse Deus? Amaldiçoa logo seu Deus e morre. E olha que interessante, Jó tem a família inteira devastada. Olha como Deus preserva a família, irmão. Jó tem sua família inteira devastada, todinha, mas a sua esposa continua com ele. Isso é um exemplo de que Deus preserva a família. Jó não sabia, mas Deus estava dando uma nova chance para ele. E o próprio Jó olha para sua mulher e fala: como diz uma louca, diz tu. O Senhor pode dar o bem, não pode dar o mal? Deus não tem poder para fazer todas as coisas, para dar e para tirar, para levantar e para bater? É lindo, irmãos. A mensagem de Jó é linda. É um exemplo para nós. Deus tinha que escrever essa mensagem para que ficasse gravada na minha memória, na sua memória, para que nós pudéssemos saber que, com todas as nossas deficiências, existiu um homem. No meio de toda a humanidade existiu um homem que foi fiel a Deus. Existiu um homem que foi fiel a Deus até o final. A palavra de Deus vai nos dizer que Jó, diante da tua aflição, cheio de úlceras ou câncer, como é que pode se dizer, Jó se coçava com um casco de telha. Imagine que um homem abastado, um homem que tinha 10 filhos, uma família linda como era a de Jó, um homem cheio de bens, cheio de empregados, cheio de propriedades, dormiu rico e acordou pobre. E no outro dia estava se coçando com casca de telha, o seu corpo cheio de feridas. Há um momento aqui na palavra em que Jó, de tanta aflição, de tanta dificuldade que Jó passou, de tanta tormenta que Jó passou, no capítulo 3, Jó se lamenta para Deus. Jó vai dizer: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta aqueles dias em treva, e Deus de lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele luz. Jó está querendo dizer aqui: eu amaldiçoo o meu dia, que o meu dia se transforme em treva. Olha a dificuldade que esse homem passou, olha quanta tormenta esse homem passou, e mesmo assim esse homem permaneceu fiel a Deus. E aí eu te pergunto, e Deus te pergunta: qual é a sua dificuldade, meu irmão? Qual é o teu problema? Qual é o problema que você acha que você tem? É um problema com o teu marido? É um problema com o teu filho com drogas?
Houve um que passou por situação pior. E se nós olharmos para Jesus, então, na crucificação, na cruz do Calvário, na via dolorosa, a situação é muito pior. E aí eu te pergunto, qual é a tua dificuldade? Deus te pergunta nessa noite, qual é a tua dificuldade? Porque Deus conhecia o coração de Jó. Deus sabia que Jó não blasfemaria contra ele. Deus sabia que Jó não iria maldizer o seu nome. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jó, ele tinha 3 amigos, se é que pode se chamar esses amigos de amigos. Porque a palavra vai nos confirmar que esses amigos eram tão afastados quanto Jó. E esses amigos passaram 7 dias ali com Jó, sem dar uma palavra. Sem dar uma palavra com Jó. Eles permaneceram com Jó ali calados. Diga-se de passagem que algum deles ainda confirmavam em seu coração o fato de acharem que Jó tinha pecado contra Deus. Amigos, eu estou falando amigos. E quantas vezes você não pensa que você está rodeado de amigos e você não está rodeado de amigos? Seu maior amigo é esse aqui, ó, é Deus. Seu maior amigo é Deus. Se você estiver procurando um amigo, não é lá fora que você vai achar um amigo. Você vai achar um amigo no conforto de Deus. O seu conforto está na palavra de Deus. Eu achava que eu tinha amigos. Eu achava que eu era bom. Nem noitada, nem balada, nem bebedeira, atrás de mulher, atrás de bebida, atrás de coisa errada. Até que um dia Deus teve um encontro comigo. E eu posso falar isso aqui, que por misericórdia, já vai para 10 anos que eu sirvo ao Senhor, por misericórdia, mas eu tive um encontro verdadeiro com Deus. E eu sou o ser mais defeituoso dessa igreja, eu tenho certeza disso, que não tem um ser aqui mais defeituoso que eu e mais pecador que eu, mas eu tive um encontro com Deus. E através desse encontro, Deus tem lapidado os meus dias. E Deus tem me preparado para que eu possa ter um encontro com Ele. Talvez seja amanhã, talvez seja daqui a pouco, não sei. Mas o dia que eu tiver um encontro com Deus, eu vou ter a certeza de que eu fiz tudo o que eu pude fazer. Tudo que eu pude fazer para ser um ser humano melhor. Falando de ser humano melhor, eu lembro que quando eu saí daqui do Vila Sônia e eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade eu comecei a trabalhar no Brás. Minha mãe me levava para trabalhar lá. E eu tinha um desejo no meu coração, um desejo de mudar de vida, que era uma coisa que pulsava dentro de mim. Eu preciso mudar de vida, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso isso, eu preciso. Passam-se os anos. Deus realizou todos os desejos do meu coração, irmão. Todos mesmo. Só que Deus, ele é tão bom na nossa vida, que Deus te dá, e depois Ele te mostra que não é nada daquilo que você achava que é. Nada daquilo que eu achava que é. Eu pensava uma outra coisa, e Deus falou, então eu vou fazer e vou te mostrar que não é nada do que você acha que é. Então o que eu quero dizer com isso, irmãos? Nada, não existe nada melhor e mais saudável e mais agradável do que estar na presença do Senhor. Às vezes nós cogitamos em achar que lá fora é melhor. No outro dia eu disse uma coisa aqui que é a mais pura verdade. As coisas de Deus é espiritual e é pro longo prazo. É Deus te preparando, te lapidando para que você possa ser digno de entrar no céu. Por isso que você não quer tanto essas coisas. E as carnais são para agora. Só que nós esquecemos de ver que as carnais, elas nos conduzem ao inferno. E a espiritual te leva para o caminho da graça, te leva para Cristo. Que é onde a tua alma vai ter repouso. É lá que a tua alma vai ter repouso, irmãos. Não é fazendo os desejos da carne, não. Por isso que eu falo para mim e para todos os irmãos que estão aqui, e essa palavra sempre corta primeiro no meu coração. Olhemos nós para Cristo e rejeitemos nós os desejos da carne. Quanto mais desejamos a carne, mais alimentamos ela e mais estamos condenados ao inferno. Essa é a grande verdade. E a gente está vivendo num tempo, irmão, de um evangelho light. Ninguém fala mais da volta de Cristo, ninguém fala mais que Jesus nos condena. A gente está achando que é só ir para a igreja, descer as águas, está tudo certo. Não é. Deus requer de nós. A gente está pensando que pode entrar no céu de qualquer jeito. E os irmãos agora é um tal de apaga a luz para cá e é parede preta para lá. Não é nada disso, irmãos. A palavra do Senhor é simples de se entender e fácil de praticar.
entender e fácil de praticar, se você quiser ir para o céu. Não precisa desligar as luzes da igreja, não precisa ter música funk, gospel para converter ninguém. Quem converte é Deus e quem convence é o Espírito Santo. Sai dessa, irmãos, quando alguém te chamar, vamos naquela igreja ali. Vamos, eu não tenho receio de falar isso aqui não, irmãos. Vamos naquela igreja ali, porque ali o pessoal apaga a luz e lá a gente pode, lá tem um funk gospel. Esquece isso, irmão. Esquece isso não é coisa de Deus não. Isso não é coisa de Deus não. A própria palavra vai dizer que as coisas de Deus são feitas por ordem e decência. Simples assim, simples e objetivo. Deus é um objetivo simples e prático. Olhemos nós para Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando Deus tem um encontro com Davi, Deus abençoa Davi. Davi é rei, né? Estufa o peitão, começa a achar que ele é bom. Coloca o soldado lá na linha de frente da batalha, com interesse na mulher do rapaz, fica com a mulher dele. E ali nasce um filho, o filho morre, e aí Davi vai pedir perdão a Deus. E Deus fala: Davi, está tudo certo. Você é meu filho, eu te amo e eu te perdoo. Mas a espada não apartará da tua casa. Simples assim, irmão. Se obedeceu, você vai desfrutar do melhor. Se não obedeceu, você vai pagar pelo teu erro, está tudo certo. O problema é que nós estamos dificultando. A gente mesmo é que coloca as dificuldades no Evangelho. O Evangelho é simples, irmão. O Evangelho pede para que nós andemos diante da vontade de Deus, para que nós não sejamos tomados a vinhos, para que nós não falemos palavras tortas, para que nós andemos em santidade. Esse é o desejo do coração de Deus para a igreja, para todos nós aqui. Deus não faz acepção de pessoas, nem para quem está aqui dentro, nem para quem está lá fora. Então, irmãos, voltando aqui para a mensagem, Jó, ele chega num ponto de ele murmurar pelos seus próprios dias, junto com esses amigos dele, que mais podia se chamar de inimigos do que de amigos. Jó perece, os dias passam e Jó perece. Jó passa por uma dificuldade tremenda. E voltando aqui, porque eu tinha acabado de falar, houve um dia que eu, por causa de nada, irmãos, por causa de nada, eu não vou mais para a igreja, não quero mais saber. E aí, qual é o problema? Qual é a minha dificuldade, irmãos? Qual é o problema que eu tenho? Problema maior, eu passei com a minha mãe doente. Os dias que minha mãe pereceu aqui na terra, como aquela mulher sofreu. Houve um dia que ela olhou assim para mim e falou: Lipe, hoje eu não vou reclamar. Eu não vou reclamar. Segurou ali. Eu não estou falando de uma pessoa que estava sentindo uma dorzinha, não, irmão. Estou falando de uma pessoa que tinha um câncer de intestino. E hoje eu posso falar da minha mãe um pouco mais de alívio. Porque foi difícil, irmãos. É difícil você ver uma pessoa. Teve dias que eu entrei no quarto da minha mãe e orei para que Deus curasse a minha mãe. Quando eu saía lá fora, eu estava dentro do carro, começava a chorar e falava: Deus, recolhe, minha mãe não merece passar por isso, recolhe. Eu olhava para minha mãe ficava. Minha mãe foi para a bolsa de colostomia. Minha mãe não se alimentava, eu chegava de manhã para tomar café com minha mãe, ela não conseguia tomar café. E ela falava: vou preparar o café para a gente tomar. E ela não conseguia tomar café, irmãos. Eu estou falando de uma pessoa que morreu com menos de 35 quilos. E eu olhava assim para minha mãe e ela falava: vamos orar, vamos. A gente abria a harpa e louvava os hinos da harpa e eu orava por ela. Dentro do quarto, falando: Deus cura, e está dentro do carro e falava: recolhe, Senhor, recolhe. Desculpa por aquela oração lá, recolhe a minha mãe, que minha mãe não merece passar por isso. Minha mãe viveu para servir as pessoas. Minha mãe viveu 57 anos, foi 57 anos servindo as pessoas. Minha mãe não viveu, minha mãe nunca fez uma viagem, irmão. Minha mãe nunca passeou por lugar nenhum. Minha mãe era o tipo de pessoa que, se ela tivesse 10 reais no bolso e você pedisse para ela, falava: toque aquela centavo no bolso, está tudo certo, Deus proverá. Então, quando eu falo hoje da minha mãe, eu choro aqui, porque as lembranças vêm, mas eu sei que minha mãe está em bom lugar. Eu sei que meu Eleitor vive. Eu sei que dias melhores virão. A gente vive numa terra, irmãos, que do mais abastado ao mais necessitado, todos passam dificuldade. Todos passam dificuldade. Seja você o mais abastado ou o menos abastado. Seja você o que tem a geladeira cheia ou o que tem a geladeira vazia. Seja você o que tem a conta bancária cheia ou o que tem a conta bancária vazia. Não há um que tem aqui dentro que não passe por dias difíceis.
Como diz a própria palavra de Deus, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Quantas vezes nós não queremos jogar a toalha, irmão? Largar tudo para lá. Eu não quero mais saber de nada, eu não quero mais essa responsabilidade, eu não quero mais esse cargo, eu não quero mais nada. Muitas vezes nós passamos por isso. Mas Deus está olhando por nós, irmão. E Deus há de trazer sobre as nossas vidas dias melhores. Deus há de trazer sobre a nossa existência dias melhores, dias de paz, dias de comunhão. E eu profetizo aqui, irmão, sobre a sua casa, sobre a sua família, que Deus há de abençoar o teu lar, que Deus há de trazer dias de paz, que Deus há de encher a tua geladeira, que Deus há de encher o teu celeiro, que você possa ter o que comer, que Deus possa te visitar, irmão. Porque às vezes nós ficamos querendo que Deus dá, que Deus dá, que Deus às vezes não tem o básico, irmão. Às vezes nós não temos o básico. Então, irmãos, o desejo do meu coração com essa mensagem, e essa mensagem já tinha um tempo que eu vinha pedindo a Deus, Deus me dá graça, Senhor, me dá graça que o dia que o Senhor quiser, é dessa mensagem que eu quero falar. E hoje Deus me deu uma oportunidade, eu nem sabia, irmão, dessa oportunidade. Só que voltando aqui para a palavra, chegou um dia, irmãos, em que Deus se revelou a Jó. Deus se revelou a Jó. E a Bíblia não é específica em dizer com quanto tempo Deus se revelou a Jó. Só que nós sabemos o quanto Jó sofreu, porque a mensagem fala sobre isso. A mensagem fala de um homem que perdeu casa, de um homem que perdeu empregados, de um homem que perdeu toda a sua família, perdeu todos os seus filhos, de um homem que estava sendo humilhado perante a sociedade, de um homem que não tinha absolutamente mais nada e ao mesmo tempo tinha tudo. Tudo. Eu tenho certeza que Jó passou por dias como nós passamos. Tem dias que nós chegamos na igreja, irmão, que o nosso coração está fervoroso na presença de Deus, que nós estamos felizes, alegres. Diga-se de passagem, quem fala em língua estranha, os irmãos até falam em língua estranha, ele levanta, ele sapateia, e é aquela alegria toda. E há dias em que a gente chega, irmão, só a carcaça dele. Só a carcaça. Só que sempre quando eu estou só a carcaça, eu estou falando de mim aqui, eu lembro da minha mãe. Eu lembro da minha mãe demais, que ela não se dava o direito de reclamar. Então quando eu estou só a carcaça, eu lembro da minha mãe. Deus, mas estou reclamando do quê? Poxa, minha mãe há um ano atrás estava aqui, lutando para viver, e eu lembro como fosse hoje. O dia da morte da minha mãe, ela falou para mim, falou para o João Paulo, falou para quase toda a família, me perdoa. E as pessoas, por quê? E ela estava se perdoando por ela não conseguir vencer o câncer. Ela não estava se perdoando por ela não conseguir vencer uma doença. A alma dela precisava repousar. Eu lembro que eu fui visitar minha mãe, mas num sábado minha mãe estava bonita, cabelo puxadinho, assim, amarrado, coisa mais linda. E eu falei, caraca, saí já esperançoso, minha mãe está bem. Ali já era o princípio, né, do começo do falecimento dela. Então quando eu olho para ela e eu consigo ver a maneira como ela partiu, eu tenho esse retrato de Jó. Minha mãe lutou 1 ano e 4 meses para viver. 1 ano e 4 meses querendo viver. E Deus achou por bem recolher. Quando eu tenho qualquer pensamento de parar, eu vou parar na caminhada, eu não vou mais. Eu lembro de que nós temos aflições, nós temos dificuldades. Todas essas aflições nos buscam todos os dias. Todos os dias. Não há sequer um dia, irmãos, que você não passa por dificuldade. E a dificuldade de Jó aqui, Jó tinha uma grande dificuldade. Porque aqui Jó estava lutando, era contra tudo e todos. Jó era muito rico. Só que Jó sabia do poder de Deus. E há um trecho em que Jó tem a revelação de Deus. Só que Deus não aparece para Jó de maneira simples. Deus ele se revela a Jó no capítulo 38. Ele vai dizer para Jó, querendo dizer assim, né? Quem é você, Jó? Onde estavas tu quando eu fundava a terra?
Fazem saber se tens inteligência. Quem lhe expôs a medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou com a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com as portas, quando transbordou e saiu da margem? E Deus vai se revelando a Jó aqui, e mostrando para Jó, que ele estava vendo tudo o que acontecia na vida de Jó. Mas por que, irmão Felipe, que você está falando isso? Eu estou falando isso, irmão, para você entender que na sua vida não é diferente. Na minha vida não é diferente. Há um tempo, há um propósito para todas as coisas, e às vezes, aquela dificuldade, aquela aflição que você passa, aquele problema que você tem, dentro do teu lar, dentro da tua família, ou aquela doença que acometeu você, ou algum dos seus parentes, qualquer problema, irmão, qualquer um que você tiver, Deus está no controle. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da tua casa. Tem dias que eu saio para trabalhar e eu falo: Deus, cuida da minha família, Senhor, cuida da minha família, que o ladrão não entre lá, que nada de ruim venha acontecer para ti quando ela estiver saindo para levar o na escola. Protege, guarda a minha família. Porque, irmãos, a minha confiança tem que estar em Deus, a tua confiança tem que estar em Deus, a nossa confiança tem que estar em Deus. A Bíblia vai dizer que Jó, em algum momento, Jó se justifica perante a Deus. Ele vai dizer a Deus: bem sei eu que tudo pode, Senhor, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Jó, ele tinha ciência de quem era Deus, e eu tenho certeza que Jó passou por momentos de fraquezas também, de dificuldades, como nós também passamos. Só que Jó tinha certeza de que Deus ia restaurar a vida dele. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que nenhum desses momentos, Jó murmurou contra Deus. Mas em todo momento ele foi fiel. Em todo momento ele foi fiel a Deus. E aí eu te digo, meu irmão, qual é a sua dificuldade? Coloque as suas ansiedades em Deus. Coloque as suas dificuldades em Deus. Entregue tudo que você tem a Deus. Seja fiel a Deus. Não sejamos nós orgulhosos. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Filipenses que Jesus, ele tinha tudo para ser o mais arrogante. Ele tinha tudo, irmãos, ele era Deus. Mas ele se humilhou, ele foi esbofeteado, ele foi obediente, foi humilhado até a sua morte de cruz. E não deu uma palavra, irmãos, uma palavra, por amor à minha vida e por amor à sua vida. A tua alegria momentânea estava fora. Tua alegria momentânea estava fora. A tua alegria eterna, a tua paz eterna é na casa de Deus. Há quem diga por aí, eu posso ficar sempre na igreja, eu vou ser crente na minha casa. Não pode. Não pode. Você não tem força, irmãos. Você não é forte o suficiente para ficar congregando da tua casa. Eu vou ficar aqui assistindo o culto online. Você não vai conseguir, filho. O fortalecimento está aqui. A força está aqui. Por que, Felipe? Porque eu não posso estar em casa e eu tenho que vir para a igreja, porque é aqui que você encontra a força. É aqui que Deus usa um vaso para falar algo para o teu coração. É aqui, irmãos, é aqui. Para de ficar achando que a tua alegria está lá fora. Para com isso. Tua alegria não está na bebida, tua alegria não está na prostituição, tua alegria não está no baile funk, tua alegria não está no fluxo, tua alegria está aqui, diante dos teus olhos. E muitas das vezes você fraqueza, você quer ir embora. Sua alegria está aqui, filho. E Deus te fala em todos os momentos. Deus está com a tua mão estendida para te salvar. Olhemos nós para Deus enquanto a porta da graça ainda está aberta, enquanto ainda te resta chance. Se ainda te resta chance, permaneça. Se você está fraco, se aproxime de Deus. Deus tem muito para te dar. Diga-se de passagem, Deus está querendo te usar aí na obra e você ir morto, encostado
encostado no canto, como disse o hino hoje. Deus quer te usar. Se você é um vaso de barro, está quebrado, Deus quer te restaurar. Esse é o desejo do coração de Deus. Deus não te trouxe para a igreja para que você fique sentado. Deus não me trouxe para a igreja, não me converteu e não me tirou lá do entulho. Como diz a palavra do Senhor no Salmos 40, esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim. E foi Ele que me tirou do charco horrível de lodo que eu vivia. Quem era eu, irmão, há 5 anos atrás? Sem credibilidade para as pessoas, sem voz para nada. Deus me levantou, Deus me tirou do entulho, me deu uma família maravilhosa, uma esposa, um filho, me deu casa, me sustentou. Porque você está aqui firme, ó, firme diante da presença do Senhor. Se passar um vento, você não é nada. E aí seu carro vai embora, sua esposa vai embora, seu filho vai embora, seus bens materiais vão embora. Tudo passa, irmão, nessa palavra. Tudo passa nessa palavra de Deus. Nós podemos viver a nossa vida do jeito que nós quisermos. Você pode viver sua vida do jeito que você quiser, pelo livre-arbítrio que você tem. Mas não é o que Deus quer para a tua vida. Deus quer te encher. Essa semana eu estava em casa, olha que coisa maravilhosa. Eu estava deitado e Deus me dando a mensagem na cabeça. E a mensagem veio na minha cabeça. Irmãos, acreditem se vocês quiserem. Eu deito 11 horas para dormir. Deus fica me dando a mensagem 2, 3 da manhã, 4 da manhã. E Deus está falando comigo em pensamento. E Deus está falando comigo. E Deus, eu não consigo dormir, irmãos. Eu não consigo dormir. Tem um propósito de Deus maior na minha vida ou não tem? Tem que ter, irmãos. Eu sei que não é algo da minha cabeça. Não é algo da minha cabeça. Deus está falando comigo o tempo inteiro, o tempo todo. Filho, eu quero te usar. Filho, eu quero te usar. E até quando eu, você, nós vamos ficar ali se escondendo? Foge para cá, foge para lá. Se ninguém quiser fazer, irmão, você tem que fazer. Deus te converteu para isso. Se ninguém quiser fazer, Deus vai colocar você lá e você vai fazer. Quando minha mãe ficou doente, eu ia para o hospital, irmãos, orava pela vida da minha mãe dentro do hospital. E uma certa vez uma mulher passou e falou: irmão, ora pela minha vida também. Na hora, eu estendi a mão no hospital. Orei pela vida dela. No outro dia eu vi, chama as 3, eu orei pelas 3. Passou pouco dia, Deus recolheu. Pouco dia, Deus recolheu. E é isso, irmãos. Ali foi feita a vontade de Deus. Quem sabe uma oração aquela pessoa não teve a sensibilidade dentro dela de aceitar a Cristo e morrer salva com Cristo. E às vezes é o que está faltando para a igreja. Os dias estão se passando e Deus tem se revelado ao povo. Deus tem se revelado a nós, irmãos. Deus tem mostrado a sua fúria diante da humanidade. Deus tem mostrado quem Ele é a todos nós. É nós que estamos querendo ver. Olha o tanto de coisa ruim acontecendo. Não, isso aqui é tudo fenômeno natural. Fenômeno natural para quem é natural, irmão, para quem é espiritual não é. Não tem nada de fenômeno natural. Acorde. Fenômeno natural para quem não é espiritual. Se você é carnal, está tudo certo. Então realmente é fenômeno natural. Mas se você é espiritual, conhecedor da verdade, se você lê as epístolas lá e você sabe o que está acontecendo, você vai fazer vista grossa ou você vai se preparar? Quem é limpo, limpo-se ainda, irmãos. E quem é sujo, suje-se ainda, como diz a palavra do Senhor. Amém? Assim eu quero agradecer.